capítulo 1, versículo, vou começar do 8, viu? Do 8, Deuteronômio, capítulo 1, verso 8, diz assim: eis aqui esta terra, eu te dei diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles a sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: eu sozinho não poderia levá-los. O Senhor vosso Deus já tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois, como as estrelas do céu. Ó Senhor Deus de vossos pais, vos aumente, como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoei, como vos tenho falado. Como suportais eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, aí ó, eu quero chegar, presta atenção. Tomai homens sábios, inteligentes, e experimentados em vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Amém? Louvado seja Deus. É tanto que aqui é uma aprovação de Deus, que eu pedi a Deus, quando a gente começa o culto, louvado seja Deus, uma palavra, e Deus falou, assim como Deus falou ontem, louvado seja Deus. Aonde eu quero chegar? Nós vamos estabelecer o ministério, louvado seja Deus. Além de louvado seja, já trouxe o quadro, louvado, tudo que for feito na congregação, não venha me perguntar, está ali no quadro, bem direitinho, todas as explicações, louvado seja Deus, para dizer assim: eu não fui, eu não tenho, não me avisaram, né? Isso, louvado seja Deus, nós estamos fazendo, começando a se organizar, porque, louvado seja Deus, ontem, aquela palavra, louvado seja Deus, mexeu muito, louvado seja Deus, comigo, louvado seja Deus. E hoje, mais uma aprovação. Nós precisamos de ajuda, nós não podemos fazer nada só, louvado seja Deus. E quando nós fazemos, louvado seja Deus, as coisas, louvado seja o Senhor, com obediência, a obra cresce, nós crescemos e somos abençoados, porque está na direção de Deus, assim como Deus fala. Quer dizer, pastor, a palavra diz aqui que o povo se multiplicou. Irmão, entenda, eu vou tornar dizer mais uma vez: esse mistério é grande, é grandíssimo, louvado seja Deus. Deus está dando tempo, louvado seja Deus, para regrupar pessoas, louvado seja Deus, para a grande obra, louvado seja Deus. Mas Ele não quer botar qualquer pessoa. Ele não quer botar qualquer pessoa, louvado seja Deus. Como eu posso explicar? Aqui, louvado seja Deus, o próprio Deus vai e fala, e usa o sogro de Moisés, porque Moisés, louvado seja Deus, estava com um cargo muito grande a conduzir o povo. Ele estava ficando, louvado seja Deus, carregado, louvado seja Deus. Aí Deus usa quem? O sogro de Moisés, para avisar Moisés. E isso, louvado seja Deus, é louvável, irmão, louvado. Quando nós, louvado seja Deus, não, pastor, a igreja é pequenininha, é pouquinho. Epa, prenda. Vou dizer uma coisa para mim e para você, em nome de Jesus. Eu tenho referência, louvado, sobre isso, e o Josias pisou os pés lá. E todo dia nós via um homem dando palestras. Eu posso dizer isso, louvado seja Deus, com toda a autoridade. Nós fizemos uma certa empresa, louvado seja Deus, que o administrador já foi embora, já morreu. Mas ele disse, louvado seja Deus, para chegar onde ele chegou, ele começou pequeno. Mas ele começou organizado. Ele começou a produzir como, louvado seja Deus, se planta vinha. Ele sempre falava, né, José? Era interessante, porque ele tinha um hábito, louvado seja Deus, ele passava e falava para todo mundo. Era lindo o que ele fazia. Isso, louvado seja Deus, me chama a atenção. Para nós começarmos a louvar, não, mas pastor, o problema é que muitas vezes nós diminuímos, meu irmão, louvado seja Deus,
em certa situação. Se Deus disse, louvado seja Deus, eu sempre digo, se Deus disse que nós vamos chegar a um lugar melhor, amplo, e as tendas vai se alargar, Ele está dizendo assim, organiza. Obrigado, pessoal. Se lembra, louvado seja Deus, quando na trajetória, Deus na hora que eu tenho entendimento, na trajetória de José, ele chega para Faraó, louvado seja Deus, era 7 anos, louvado seja Deus, para ele organizar uma nação, para os próximos 7 anos de escassez, estar bem organizada. Aí o que José diz a Faraó? Procurar entre o reino uma pessoa inteligente, íntegro, e um bom, como fosse bom caráter. A Bíblia diz que o Faraó diz que Faraó dá 3 passos para frente. A Bíblia diz que ele se vira para José. Eis és tu, porque tu tem louvado seja o Espírito de Deus Altíssimo. Isso, louvado seja Deus, irmão, isso me faz compreender e entender, louvado seja Deus, quando Deus bota algo na nossa mão, nós temos que granjear o que é de Deus. José, louvado seja Deus, tinha 7 anos, louvado seja Deus. Não somente ele, louvado seja Deus, cuidar somente do Egito, não. Era 7 anos para ele produzir para nações. Que, pastor Ricardo? Para nações. Não era somente para ele, não. Não era somente para o povo do Egito. Porque assim, louvado seja Deus, como foi pregado aqui, louvado esses dias, se você não prestar atenção, Deus falou de multiplicação. E muitas vezes, meu pastor, um culto normal, irmão, quando Deus quer falar, Ele faz com uma pessoa. É assim como o louvado foi dito onde aqui, muitas vezes, quando Deus chama você, eu sempre explico aqui, quando Deus chama você em particular, porque algo vai acontecer. E você sendo o que? Louvado seja Deus, cabeça. O que é a cabeça? É aquela pessoa responsável por algo de Deus aqui na terra. Vou dizer aqui, quando Deus chama um pastor na igreja, porque tem algo grande a ser falado. Quando Ele chama um levita, porque tem novos hinos, Deus vai dar a ele. Quando Ele chama, louvado seja Deus, uma pessoa de libertação, algo Deus vai dar poder mais a ele, louvado seja Deus. E isso, irmão, Deus fala, louvado seja Deus. Se nós vamos prestar atenção, aqui, nesta palavra, chama-se discurso de Moisés, na primícia do Jordão. Louvado seja Deus. É um discurso que ele chama o povo, explica como Deus vai fazer. Mas Deus, a Bíblia diz que há muita gente, porque Moisés só fez conduzir, mas Deus também viu que o cargo de Moisés estava desfalecendo ele. Aí Deus usa, louvado seja Deus, o sogro dele. Aí diz: Moisés, separa de 12, Moisés. Aí vai o que? As 12 tribos. Os 12 chefes, louvado seja Deus. E isso, louvado seja Deus, é grandioso na casa do Senhor, irmão. Aqui, louvado seja Deus, os levitas, os tocadores, os jovens, futuro, louvado seja Deus, vai ter, em nome de Jesus, eu creio, então posso dar essa palavra. Futuro vai ter o quê? Conjunto de senhoras desse mistério, louvado seja Deus. Eu não sei se vai ser aqui. Pode tornar nós estar no outro tempo maior, mas vai ter. Louvado seja Deus. Sim. Porque vai chegar gente. Deus vai mandar a pessoa, louvado seja Deus. E eu creio, então não posso. Porque ele disse que as tendas iam se largar, ia se multiplicar. Ele fala aqui, multiplicai. Eu disse a vós que ia começar pequeno. Você entendeu, louvado seja Deus. Você entendeu e compreendeu que você começou pequeno, não ultrapassou a minha ordem, ficou na minha ordem, ficou debaixo do meu poder, louvado seja Deus. Não se ausentou, louvado seja Deus, diante
levantou a cabeça, dizendo que você faz. Não. Assim como Deus quer, louvar-se a Deus, esses últimos dias da nossa vida, louvar-se a Deus, né, José? Deus quer fazer coisas grandes, irmão. Chegou o tempo da honra, irmão. Louvado seja Deus. Quiser que nós vamos só pelejar, nadar. Para ele, irmão. Nós somos filhos de Cristo, irmão de Cristo, filho de Deus. Nós somos a semelhança dele, irmão. Será que esse problema louvar-se a Deus que nós estamos passando, será que não vai cessar um dia? Louvado seja Deus. Então foi o presbítero louvar-se a Deus, chegando para a sua senhora aqui, louvar-se a Deus, você está no lado dele. Eu vejo isso em nome de Jesus. Porque louvar-se a Deus, irmão, nós temos que profetizar algo, irmão. Porque não queremos somente o melhor perfume para mim, não, para eu usar, não. E meu irmão usar o pior, negativo. Não. Quer dizer que é somente eu ser feliz e meu irmão do lado que peleja todo dia, louvar-se a Deus, ser infeliz? Assim, louvar-se a Deus que me chamaram a atenção esses últimos dias. Pessoas estão voltando para esse ministério. E, Antônio, vai voltar muita gente. Vai voltar muita gente. Tem pessoa que vai chegar para essas portas aí. Olha o que eu estou falando. Hoje é segunda-feira. Pessoa que vai chegar essas portas aí, se ajoelhando e pedir perdão. E nós, como servo de Cristo, nós, assim como a Leniane disse hoje, aquela palavra louvar-se a Deus, eu fui dormir e mentalizei. Nós somos feitos, louvar-se a Deus, para ser pisado. Mas Deus é conosco. Nós somos feitos, louvar-se a Deus, para ser humilhado. Porque o nosso Deus foi humilhado, o nosso Jesus foi humilhado. Porque nós somos louvar semelhança a Ele. Aquela palavra, louvar-se a Deus, me chamou a atenção. E quando eu ia dirigindo hoje, louvar seja Deus, no carro de descarga, ele está descarga. É o 2 vezes, misericórdia. Eu vi. Salsa aí, quando eu fui, voltei. Fui para debaixo. Mas passou, louvar seja Deus, né? Como eu estava falando, louvar seja Deus. Isso, irmão, louvar seja Deus, Deus quer fazer. Aqui, louvar seja Deus, no próximo mês, louvar seja Deus, vamos se organizar. Hoje vai ser um dia, vou louvar a Deus, pedir a Deus. Eu já bem pessoal, irmão, louvar-se a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Hoje eu orei para poucas pessoas, vou ser sincero. Poucas pessoas. E Deus me ouviu, eu creio assim. Por que louvar-se a Deus? Porque muitas vezes louvar-se a Deus, nós temos que botar, irmão, organizar, louvar a casa do Senhor, organizar, louvar. Porque algo só cresce, louvar-se a Deus, quando nós sentamos para conversar. Algo só cresce, louvado a Deus, não é só minha opinião, não é só meu querer. É como eu falei, o melhor perfume não é somente para mim, não. Isso, louvado a Deus, nós temos que tirar, louvado a Deus. Nós queremos crescimento, louvado a Deus, sentamos, conversamos, vamos orar ao monte, pergunta a Deus se Ele aprova, louvado a Deus, assim como Josias provou ontem. Louvado-se a Deus, o que a irmã pregou aqui, Deus falou com ele hoje. Louvado-se. Isso é pecado? Não, não é. Isso é errado? Não é. Gideão fez prova de quem? De Deus. Quer dizer que fazer prova louvar de algo, louvar-se a Deus? Muitas vezes você vê uma pregação assim, Senhor, eu não estou duvidando, mas dá prova daquela palavra. Será que Deus não vai dar? Deus dá, irmão. Isso, louvar-se a Deus, quer dizer, é errado, pastor, louvar-se a Deus, fazer prova de Deus? Não. Ele, aleluia, obrigado, Espírito Santo. Ele diz assim, Malaquias, assim, quando você faz tudo, diz uma oferta, é assim, o próprio Deus diz assim, Moisés disse que não foi o próprio Deus, ele disse que foi. Moisés escreve, louvar-se a Deus e diz, louvar-se a Deus, quem é? Faz prova de mim. Quem fala isso? O próprio Deus. Não é assim, Deus? Quem fala? Faz prova de mim. Quem foi o próprio Deus. Não foi Jesus Cristo, não foi o melhor sacerdote pregador em cima dessa terra. Porque só existe um, não é o pregador, foi Jesus Cristo, não há mais um. Desculpe.
Quem diz que é muito pregador, não é. Só existe um, até hoje, chama-se Jesus. Ele mesmo, Deus disse assim, faz prova de mim, que eu não abrirei o quê? As comportas dos céus. E derramarei sobre vós o quê? Sem medida. Quem falou isso? O próprio Deus. E ele diz, irmão, o que me chamou a atenção, hoje eu vim dirigindo, louvando a Deus. Hoje eu vim louvando a Deus, o Senhor, fala comigo. A Antônio resolveu um problema. O carro não queria dar ré. Aí pega um rapaz de lá e encosta perto do carro. O outro encosta do outro assim, Senhor, primeiramente, Senhor, me ajuda. O carro não estava entrando ré, era ver. O Senhor tem poder. Aí um homem assim, achou graça, botou assim, bem pertinho assim o outro. Aí alguém dá uma coisa para mim. Tá? Vou me empurrar o carro? Disse, não, tenha calma. Está na direção de Deus. Senhor, me ajuda aqui. O carro não é hidráulico, né? Que chama. O pneu já estava seco, os dois pneus lá, estava seco. Eu botei força, puxei devagarinho. Aí que foi que Deus disse assim, manda a tua esposa para trás, para não ter um fusão, para não bater. Aí eu falei assim, meu filho, por favor, desça. Vai lá atrás, só para me orientar aqui. Foi, meu filho? Não foi? Foi natural. Quer dizer, quando a pessoa faz as coisas dependente de Deus, Deus lhe honra. E tudo, louvar. Não adianta, irmão, nós atropelar as coisas, não. E esses dias, louvado a Deus, Deus quer organizar esse ministério para coisas grandes. E esse ano, louvado a Deus, nós não vamos anunciar antes que Deus aprove um monte. Se não tiver algo, louvado a Deus, vamos chamar as pessoas, vamos se sentar, vamos fazer uma comissão, louvado a Deus, de oração, e vamos apresentar onde? No monte. Se Deus aprova o projeto ou não. É sabedoria, irmão, louvado a Deus. Quer dizer que eu vou fazer algo assim, não, peraí. Vamos, chama os convocados, vamos ao monte, vamos orar a Deus e pedir a Ele direção. Isso é errado? Não. Se nós pedimos a direção a Deus, irmão, muitas vezes vem problemas, mas nós saímos desses louvados problemas. Se vem a doença, louvado a Deus, a doença vem e não fica, ela passa. Ela não fica firme. Se você prestar atenção, louvado a Deus, esse mês, louvado a Deus, de mês de janeiro, louvado a Deus, isso que é o mês das rosas, né? Parece que é assim, mês de rosas, das flores, né? Mas eu louvo a Deus que tem passado certas coisas. É tanto que Deus manda pessoas de longe, louvado a Deus, para conhecer vocês, para conhecer cada um de nós. É uma amizade. Por quê, pastor? Quem sabe? Quem sabe algum de vocês, presta atenção, viu? Algum de vocês, Deus sopra algo grande para vocês. Vamos lá. Deus sopra algo grande para você, que está sentado aqui, de alguém nesse ministério. Vai lá para o Rio de Janeiro. Aí Deus faz encontro de quem? De você e aquela pessoa que pode ter sentado nessas cadeiras. Porque Deus vai fazer isso. Deus é estrategista, irmão. Porque antes, louvado, entenda, antes de Deus mandar, ó, presta atenção, não sei se Ele vai mandar alguém louvar, não sei. Só digo uma coisa, louvado a Deus. Deus, antes de fazer algo, Ele manda alguém na tua casa te avisar, te orientar, para te dar. E o que a irmã falou, louvado a Deus, falou para alguém que está sentado nessas cadeiras, louvado a Deus. Ela disse, louvado a Deus, uma profecia que eu tomei posse no lado. O teu Deus, o meu Deus, é Deus do ouro e da prata. Assim como Deus, olha, presta atenção, assim como Deus pode ter, ela trouxe ela aqui, quer dizer, Deus pode usar alguém que está sentado aqui desse mistério e visitar a irmã lá, não? Irmão, Deus é Deus tremendo, irmão. E eu tomo posse, irmão. Esse ano é ano de conquista. Louvado seja Deus. Eu sempre digo e vou afirmar isso em nome de Jesus. Assim como Deus afirmou aqui
Louvado seja Deus. Para Moisés, ele tinha que levantar pessoas, louvado seja Deus, para cuidar do ministério, que o ministério ia se ampliar, as tendas iam crescer. Louvado seja Deus. Eu não sei se alguém falou lá em casa hoje, louvado seja Deus, se foi o Antônio falando para mim, ou foi o Espírito Santo assim: meu filho, Deus é Deus grande e Ele está multiplicando algo. Não sei o que é, mas é coisa grande. Glória a Deus. E eu toda vida, irmão, quando eu chego nessa congregação, quando eu se senta aí, para honra e glória, eu vejo pessoas entrando e saindo assim, muitas pessoas entrando, só entrando para cá. Muitas vezes eu tenho alto, vai olhando, ver que